Continuando com o nosso estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, por Divaldo Franco e o Espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 17. Iluminação de Consciências, segunda parte. Na leitura anterior, desenrolaram-se as revelações sobre os comportamentos equivocados do ex-sacerdote que levava ao aborto a criança e ao suicídio da adolescente. Repetindo o último parágrafo. Movimentando o seu círculo de desvairados, soube de um médico aborteiro e, quase ao terceiro mês, eliminou a vida em floração que a jovem carregava no ventre. Ela era frágil, insegura, sabia que estava em pecado e, após confessar-se com seu algoz, resolveu por suicidar-se em tentativa louca de livrar-se do clamoroso erro. O silêncio fez-se na sala e o presunçoso religioso começou a contorcer-se e a emitir sons terríveis através da médium. Mas isso não foi tudo, prosseguiu o mentor. O corpo da criança foi despedaçado, ainda em formação, mas o espírito que já lhe estava fixado permaneceu no claustro orgânico e em sua volta, terminando por ligar-se a você. Não se consumiu no nada, mas continuou exatamente como era agora, com propósitos definitivos. Não raro, o espírito escamoteia a realidade por detrás das fantasias que lhe comprazem, por ocasião do autoencontro. Além da organização física, a realidade se deveste das ilusões, que ressurgem com as fortes características que foram ocultadas. Esse reencontro com os acontecimentos arquivados na mente, produz choques morais de alta magnitude naquele que desejou escondê-la. Nossa consciência não esconde e não esquece os nossos equívocos. Verdadeiras máscaras postas na face das atitudes devestadas que se desejou ocultar, diluem-se e o ser é constrangido ao autoconfrenamento com as consequências que se lhe derivam. Tal ocorrência dá lugar a formações idioplásticas que passam a vestir o fugitivo da realidade, até que uma dor profunda ou algo poderoso destrua a figura plasmada e se inicie outro ciclo correspondente à sua realidade interior. Muitos espíritos perversos se travestem de formas horripilantes para esquecer os males executados e ocultar a vilania praticada contra o seu próximo. Mediante as leis de afinidade e sintonia vibratória, permanecem nos mesmos níveis de vivência até o momento dos reencontros. O senhor bispo optara pela forma lupina, forma de lobo, em razão da sua infeliz conduta sexual, usando as regras e exigências da religião, e qual se fosse um lobo, banqueteava-se até a exaustão, retornando à aparência eclesiástica. No entanto, durante as horas de desprendimento espiritual, era mais o felino, cuja forma editava ao sacerdote, que a aparência generosa que deveria ser. Ao entregar-se à lamentável situação na casa da justiça, assumiu a vilania que o caracterizava, buscando gerar sofrimento na instituição espírita cristã, desforçando-se do seu atual presidente. Desforçar é vingar, meus amigos. Profundo conhecedor das misérias humanas, o nobre Eurípides Barçanuto fê-lo voltar ao cenário de degradação e infâmia em que interrompeu o renascimento do espírito. Recordando desditoso naquele momento as teses de que tudo termina em nada, pouco ou nada puderam impedir nos dias do passado próximo nas arrepiantes atrocidades. Estorcegando e debatendo-se nos delicados e vigorosos fluidos da mediunidade, passou a rever na mente, escurecida na memória, a cena terrível da infeliz mãezinha, que se atirava da torre alta da igreja matriz, onde ambos pareciam cultuar Deus. Vimos, através das imagens que ele exteriorizava, a criancinha ensanguentada, enquanto a sua voz pedia misericórdia para que não lhe matasse o corpo de que muito necessitava. Simultaneamente, a própria Marcela, enlouquecida e deformada, tentava agredir o insano, igualmente atacado
por outros inimigos também desencarnados. A cena era muito constrangedora e humilhante. A chusma de sofredores em aspecto indescritível, em que se apresentava, blasfemava e o indigitava na condição de bandido confesso. O triste espetáculo evocava a visão selvagem de chacais sobre vestígios de outros animais vencidos sobre uma nuvem carregada de réprobos vingadores em tumulto aterrador. Neste comenos, Eurípides evocou as bênçãos de Maria Santíssima, e uma luz desceu sobre o cenário triste, produzindo um terrível choque visual. A Senhora de Nazaré, em pessoa, apareceu a pouco e pouco, ocorrendo em silêncio incomum, quebrado pelo pranto de muitas vozes, e abraçou o demente pervertido, incorporado em Malvina. A médium, humilde e sacrificada, adquiriu uma peregrina luminosidade nos centros de força e todo o corpo. Ele uivava, retorcia-se nos braços carinhosos da Mãe Sublime de Jesus. Ouvia-se a doce voz com uma tonalidade inesquecível. Filho, o que fizeste das ovelhas que te foram entregues para pastorear? Por que as transformastes em vampiros e as levastes à loucura? Onde estão os teus sentimentos de pastor? Por que te atiraste aos cordeiros débeis e inseguro aos espinheiros sobre as pedras da desagregação? Ainda é tempo de voltares ao aprisco. Agora recolhes o abandono a que te atiraste. Todos que deprezaste e se encontram dilacerados, esfaimados de Jesus, sedentos de paz? Tua veneranda mãezinha rogou-me teu auxílio, desde há tempos, e hoje, especialmente, vencida pelas lágrimas, suplica que eu interfira com meu filho, Jesus, em teu favor. Entrego-te aos seus cuidados, qual aconteceu há bastante tempo. Liberta-te do mal, no seu doce aconchego. Surpreendeu-nos uma dama idosa e adornada de luz, que se aproximou e distendeu os braços, recolhendo o filho desditoso que chorava em urros dilacerantes. Confia em Deus, meu filho, e saiamos do abismo para outro campo, onde reine o amor. Todos chorávamos discretamente, e houve um silêncio profundo, acalmando os enlouquecidos que se encontravam presentes. A agressividade geral diminuiu. As lágrimas pareciam lavar o solo ensanguentado, esmaecendo a ardência dos sofrimentos nos seres dilapidados. Entraram algumas dezenas de filhos do Calvário, que passaram a conduzir aqueles que se encontravam mais calmos, enquanto o senhor bispo, quase recuperando a forma humana, abriu desmesuradamente os olhos e a boca, mas não conseguiu dizer nada. A face estava sob a máscara do horror. Foi então que a Senhora Mãe da Humanidade, Maria, concluiu: renascerás ainda na terra, aproximadamente assinalando pelas flores negras dos teus delitos, espinhos transformados em feridas e deformações surgirão no teu corpo, na tua emoção, como flores perversas, a fim de lograres a redenção, até o momento em que o teu coração pulse ao ritmo do amor que destroçaste em outras existências. Não recalcitres nem titubeis. Não há crime que não possam ser corrigidos, nem amor que se negue a envolver todos os réprobos para a reparação. Vamos, meu filho, com a tua mãezinha, a vida na terra sofrida te espera. As emoções eram superiores às nossas resistências. Deixamo-nos dominar pela soberana mãe, soberana bênção da mãe Augusta, enquanto a claridade foi diminuindo até ficarmos com os tons do trabalho normal. Todos que ali nos encontrávamos éramos a família de Jesus, recebendo as suas santificadoras mercês. Malvina retornou à lucidez suavemente, havendo recebido passes revigorantes, e Amália começou o seu transe. A luz divina estava acesa, e era necessário arrancar das trevas do seu eu enfermo aqueles que ainda não haviam despertado. A nossa irmã Amália, num transe profundo, apresentava face atormentada com vários vínculos de dor e suzidez, passando a falar pausadamente num tom masculino. Já estive aqui há pouco tempo, falando através de outra sensitiva, mas isso não é importante.
Naquela ocasião, fui convidado a demorar-me neste reduto, de modo de ver a face nova dos dois adversários que mais me feriram o meu ser. A contragosto, permaneci, como se uma força insuperável me detivesse. Tentei sair, fugir, debater-me das grades férreas do ódio, mas me sentia chumbado ao solo. Mesmo sem querer, passei a assistir às atividades que são desenvolvidas. A princípio, julguei serem farsantes e membros de alguma seita de feitiçaria. Porém, os exemplos de amor e de compaixão que presenciei em muitos momentos e encontros de pessoas que se arriscaram a vir buscar socorro fizeram-me alterar o comportamento negativo. Não podia acreditar que Jesus, cujo nome é anunciado 1000 vezes e parece agir por intermédio das pessoas, não é o mesmo que me desgraçou o passado. Os infames que me desgraçaram, agora com suas novas roupas, transformaram-se em samaritanos compadecidos dos judeus que se lhes aplicaram e perseguiram, produzindo-me conflitos inenarráveis. Em quem acreditar? Perguntava-me. Naqueles que me trucidaram ou nesses que me levaram aos caídos, que levantam os caídos, às vezes caindo também, porém levantando-se rápido para ajudar? Falando ofegante, entre soluços, silenciou, embargado. Utilizando-se do silêncio espontâneo do paciente, Spinelli falou com imensa ternura, qual paternal. Todos nos recordamos do querido irmão. Aliás, gostaríamos de identificá-lo pelo nome que teve naquele difícil período, e não pelo aspecto orgânico. O espírito pareceu surpreso e, com os olhos da médium muito abertos, ripostou. Isso é importante? Não. Sucede que aqui preferimos falar ao ser profundo e não às características transitórias da sua reencarnação. Mas como o nome, a identidade remete à melhor evocação da existência, preferimos essa opção, caso seja do agrado do nosso visitante. Era chamado Spanovic, o monstro, e sorriu com terrível amargura. Preferimos chamá-los apenas por Spanosito, que nos parece mais familiar e íntimo. Sim, era assim que minha mãe me chamava, e aumentou o pranto com mais dorido. Muito nos alegra saber que você se sentiu no lar ante os sofredores que também buscavam as bênçãos de Jesus nos dias passados. Ninguém lhes perguntava quem eram, mas sim o que desejavam. É natural que assim nos comportemos, porque Jesus nos chamou a todos os sofredores como filhos do Calvário, de alguma forma igualando-nos a ele, o mártir da cruz que foi plantada no alto do monte do Calvário. Desde então, todos aqueles que padecem injustiças, angústias ou qualquer tipo de sofrimentos, somos seus filhos do sofrimento, mas também do amor, da solidariedade, necessitando-nos uns dos outros para a descrucificação. O meu irmão Espanosito já o era mesmo antes de conhecer esse esforço dos homens do caminho que pretendiam manter toda a humanidade como sua família. Estejamos, pois, inteiramente à vontade. Não sei o que falar e não tenho como expressar-me, porque sempre fui considerado um monstro e tal sentia-me até o momento em que aqui encontrei dores maiores do que as minhas. Em reuniões magistrais de socorro pela madrugada, a falecidos alucinados e odientos, passando a compreender que somos responsáveis por muitas das misérias que nos afligem. O ódio que me consumia parece-me agora uma labareda que se vai apagando por falta de combustível. Não que esteja livre de pensamentos arrogantes e vingativos, mas pela oportunidade de saber que me encontro equivocado, ao invés de vítima, sou um terrível vingador. Fez uma ligeira pausa nos comentários e prosseguiu. A nossa comunidade é ainda amaldiçoada, apesar dos disfarces psicológicos que são estabelecidos, mas com compaixão dos que são sadios e se creem superiores do que mesmo por espírito de compreensão e solidariedade. Por isso, de algum modo, formamos nossa sociedade terrena, vinculando-nos uns aos outros, grupos odiados, quais os ciganos e demais infelizes. Nossa angústia é tal
que aqui, após a morte, mantemos a união e formamos grupos especiais de vingadores, qual ocorre na cidade em que habitamos. Somos utilizados para hipnotizar mastins, ofídeos, principalmente, assim como atormentados sexuais. Somos tidos como viciados em sexo e drogas. Não é verdade. Esse drama não é determinada faixa de seres, mas de todas as criaturas invigilantes, e certamente em nós, por decorrência dos sofrimentos que experimentamos. O diálogo de ternura prosseguia, quando o irmão Eudaldo adentrou-se ao recinto, acercou-se dos irmãos, acompanhado por uma senhora envelhecida, mais bela, de sorriso jovial, na face enrugada. Imediatamente, o comunicante exclamou: Mamãe querida, você está vindo do céu arrancar o filho das chamas do inferno? E atirou-se-lhe nos braços distendidos, chorando mais desesperadamente. Com afagos e carinhos na cabeça úmida, ela respondeu: Venho buscar-te em nome de Jesus, de quem te separaste desde há muito. É somente o que importa no momento, depois compreenderás. Com imenso carinho, auxiliada pelo nosso Ebaldo, saiu conduzindo o seu tesouro para novas experiências iluminativas. A médium recuperou a consciência, recebeu passes espirituais do irmão Cláudio e, antes do seu encerramento, porque houvesse grande número de sofredores em expectativa, Spinelli falou-lhes docemente sobre o amor a Deus, os deveres morais em revelação à vida a si mesmo e com beleza em comum, sobre o Mestre incomparável. Ao término, foi pronunciada com muita emotividade a oração de encerramento pelo chefe do grupo de templários, cujas vestes brancas passaram a brilhar suavemente num ambiente adornado de pétalas de rosas perfumadas que desciam sobre as nossas cabeças. Muito belo esse capítulo, de muita esperança para todos nós que temos erros, todos temos erros. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo. Abraços!